Olá, meu nome é Aldine Cardoso. Eu sou especialista em marketing para médicos, da marketing para consultório. E hoje eu vou te mostrar como atualizar o seu blog do site construído em WordPress. É muito importante manter o seu blog atualizado, seja semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Quanto mais você conseguir atualizar, melhor. Mas quanto mais conteúdo você trouxer para dentro do seu site, então em formato de blog posts, maior a chance do seu conteúdo responder dúvidas dos seus pacientes e dessa forma fazer com que o seu site seja mostrado nas pesquisas do Google de forma orgânica, ou seja, sem precisar pagar para isso. Então, o que a gente chama isso de SEO? Então, por exemplo, quando você pesquisa se tem alguma dúvida e recorre ao Google, qualquer que seja a dúvida, ele vai mostrar diversos resultados, desde a primeira página até quantas páginas tiverem em relação àquela questão que você colocou. Mas, quanto mais informação tiver aquele site que está ali na primeira página, que seja mais próximo de responder a sua dúvida, quanto mais pessoas acessarem ali, lerem o conteúdo, acharem interessante, maior a chance de seu site se tornar relevante. E em algum momento, se você vai trabalhando no SEO, através de criação de conteúdo da sua especialidade, respondendo dúvidas dos seus pacientes, em algum momento o Google vai perceber essa relevância do seu site, relevância do seu conteúdo, e vai mostrar para pessoas que estão pesquisando sobre aquela determinada especialidade, sobre aquela determinada doença. Então, a gente recomenda fortemente que todos os médicos que têm site, seja construído em WordPress, seja construído em Wix ou em outras plataformas, que sempre que possível criem textos sobre a sua especialidade, sobre as doenças que tratam, sobre os procedimentos que fazem, e que sejam textos que respondam às dúvidas dos pacientes. Então, você pode pegar as principais dúvidas aí que os pacientes trazem para dentro do seu consultório e criar conteúdos informativos de qualidade, mas sempre tomando cuidado com as palavras técnicas, né? Sempre escrever para leigos, então, assim, na linguagem do paciente, não na linguagem técnica do médico. E quanto mais conteúdo você tiver, quanto mais conteúdo informativo você trouxer para dentro do seu site através do blog, melhor ele vai ser posicionado no Google por causa dessa questão do SEO. Então, hoje eu vou te mostrar se você tem um site construído em WordPress, que é uma das ferramentas hoje muito utilizadas, largamente utilizadas, não apenas para sites de médicos, mas também outros tipos de site, por ser uma forma de construir o site de forma dinâmica e muito profissional, que te dá muitas possibilidades de personalização. Então, se você tiver um site em WordPress, eu vou te mostrar por dentro dele como você consegue ir lá e colocar o seu post do blog sem precisar recorrer à agência ou sem precisar ficar pedindo essa atualização. Então, vamos lá? Então, eu vou utilizar aqui o nosso site da Marketing para Consultório, que também foi construído em WordPress. Então, eu vou te mostrar como acessar a parte de dentro do WordPress. Ele não é tão fácil, assim, intuitivo visualmente, mas uma vez que você assistir esse tutorial, você vai saber onde ir e o que fazer para atualizar o seu blog. Então, o primeiro passo é você saber como acessa essa área, né, que não fica visível para os usuários, para os visitantes normalmente do site. Então, geralmente você vai colocar uma barra depois do nome do seu site, né, depois do .com.br, e aí vai colocar wp-admin. Então, normalmente, sites WordPress é dessa forma que você acessa essa área protegida aí do site. Se você não, se a sua agência tiver construído de outra forma, então assim, se for outro login para conseguir acessar, você pode pedir e eles vão te disponibilizar. E aí o que você precisa fazer é colocar o nome, né, o nome de usuário e também a senha
do site, então também vai ser disponibilizado pela agência, para poder acessar aqui e iniciar a sessão. Legal, então nós já entramos aqui no painel do site. E então o que a gente vai fazer agora é encontrar no lado esquerdo essa opção que se chama artigos. Então, lá dentro do seu site, você vai encontrar essa aqui que está escrito artigos. E se já tiverem sido publicados alguns artigos dentro do seu site, vai estar como aqui, né? Nós temos 2 artigos, mas se não, não vai ter nada nessa parte de baixo. Mas o que você vai fazer é clicar aqui em novo artigo. E vai abrir essa tela aqui, que seria a tela de edição do próprio WordPress. E de forma, vamos lá, é bem intuitivo essa parte. Eu vou pegar aqui um texto que eu já separei só para fazer essa aula. Então, a primeira coisa que ele pergunta é o título do seu artigo. Então, o que você vai colocar ali? É legal você sempre pensar que seja alguma coisa que chame a atenção do paciente ou que esclareça já ali que saliente ali no título uma dúvida comum aí do seu paciente. Sempre pensar nisso, porque quando o paciente estiver no Google pesquisando, ele vai pesquisar e o Google vai fazer a leitura tanto do seu título quanto do seu conteúdo para poder apresentar ou não aquele resultado. Então, é legal sempre pensar estrategicamente o que o seu paciente procuraria no Google para poder dar um título legal para o seu artigo. Então, eu vou colar aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi preencher essa questão do título. E aí, aqui embaixo está assim, comece a escrever ou clique em barra para escolher um bloco. Ou, então, você pode clicar aqui também. Então, eu vou fazer da forma que eu acho mais fácil. Eu vou clicar aqui nesse mais. E eu vou escolher o tipo de bloco que eu quero utilizar aqui para escrever o meu texto. Como vai ser um texto corrido, eu vou colocar aqui em parágrafo. É sempre importante ter essa diferenciação. Então, tem o tipo de título, né? Então, assim, se eu quiser colocar mais de um título ao longo do texto, eu vou clicar aqui em título. Como após essa chamada eu vou já colocar um parágrafo, então eu vou clicar aqui em parágrafo. Eu vou pegar aqui o texto que eu já tinha separado. Então, você pode escrever, ou você pode escrever aqui na hora, mas é mais fácil você já preparar o texto antes e vir aqui somente para realmente colocar e postar. Vou colar aqui o texto. Então, esse é só um texto de exemplo mesmo. Então, ele já se dividiu em 2 blocos. Aí, por exemplo, se eu tivesse mais texto para colocar, eu poderia apertar Enter e ir novamente pegar lá o texto que eu quero colar e ir colando aqui. Então, por exemplo, se eu fosse colar mais texto, eu vou só dando Enter e colando. Mas, por exemplo, se eu quisesse colocar um novo título, né? Então, por exemplo, eu estou falando sobre um determinado procedimento, e aí agora eu vou colocar algumas perguntas que o paciente pode se fazer, né? Então, por exemplo, esse procedimento dói, então isso poderia ser um título. Então, eu viria aqui novamente no símbolo de mais, coloco o título, e aí aqui eu vou colar, você vai ver que vai ficar diferente do texto. Então, aqui só o texto, só de exemplo mesmo. Eu achei que ficou muito, muito grande. Então, aqui eu posso mudar, por exemplo, aqui seria o nível de hierarquia dos títulos. É bem técnico isso, mas o importante é só você pensar que essa barra aqui de edição, você pode aumentar o título, nunca deixar em H1, porque H1 tem que ser somente o título do texto, mas você pode aumentar ou diminuir, por exemplo, H2, H3, e também dá para colocar, dá para selecionar e colocar em negrito, itálico, dá até mesmo para colocar um link. Daqui a pouco eu vou mostrar como colocar um link em um texto. Vou deixar aqui em H3, e aí eu vou dar novamente um Enter.
para descer para a próxima linha. E agora eu posso continuar colocando o texto que eu já preparei anteriormente, pegando no meu documento e adicionar bloco, parágrafo, dou o colar aqui. Então, agora eu vou dar Enter e eu só quero colocar mais uma coisa aqui, digamos que eu já finalizei o texto que eu queria colocar. Eu quero colocar uma chamada para agendar uma consultoria, né? No caso, você poderia colocar, por exemplo, uma chamada para visitar o site. Então, não, você pode fazer dessa forma. Então, eu coloquei aqui, clique aqui e agende uma consultoria gratuita. Quando a pessoa clicar nessa frase, eu quero que ela realmente seja direcionado para o meu site, onde ela pode agendar uma consultoria gratuita de marketing para médicos. Então, eu vou pegar essa frase, vou selecionar, né? Até aqui. E aí, vai abrir essa caixinha, eu vou clicar aqui na ligação. Aqui eu vou, né, colar o link que eu quero que seja acessado. Como eu não peguei ainda o link, então eu vou escrever. Mas você também pode já deixar isso preparado. Já pegando o seu link, por exemplo, se fosse o seu site, você poderia vir aqui, acessar o seu site e copiar e colar aqui. E para funcionar, você precisa ter escrito aqui embaixo, aperte Enter. Então, se você não apertar Enter ou não clicar aqui, ele não vai funcionar, não vai ter salvo. Então, eu vou clicar Enter e tá vendo que ele ficou até com uma corzinha diferente? Então, tá funcionando esse link nessa frase aqui. Então, o que mais agora eu preciso fazer para finalizar a construção desse blog post? Aqui no canto direito tem algumas informações, alguns detalhes que eu posso preencher. Ah, também tem mais um detalhe legal. Se você quiser colocar uma imagem, também dá para colocar um bloco de imagem. Então, por exemplo, eu selecionei o bloco de imagem e aí eu viria aqui para carregar uma imagem do meu computador ou biblioteca de multimídia para carregar uma imagem que já esteja disponível dentro do site. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma foto minha e da minha sócia. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar uma foto, ou então se você quiser colocar uma foto que ilustre o que você está esclarecendo, as informações que você está esclarecendo sobre o procedimento, sobre uma doença, sobre a sua especialidade. Então, você pode também ir adicionando aqui imagens. E aqui dá para fazer algumas configurações também na imagem. Por exemplo, cortar, pode substituir essa imagem, pode colocar um link. Então, tem algumas coisas aqui que você pode fazer. Vou deixar da forma que está mesmo. E agora, aqui no canto direito, eu vou fazer algumas configurações. Então, esse blog post ele vai ser postado de forma pública e imediatamente. Então, assim que eu clicar em publicar, ele já vai ser postado. Então, o que a gente precisa definir aqui? Se você quiser pegar o link desse blog post para divulgar de alguma forma, ele está aqui em ligação permanente. Em categorias, você pode criar. Então, por exemplo, se você quiser tratar sobre informações de diversas especialidades, de diversas doenças, de diversos tratamentos, você pode separar aqui os seus blog posts em categorias. No caso, como a gente fala bastante sobre marketing para médicos, então a gente tem diversas opções aqui que a gente já criou. Google Ads, Instagram, marketing, website. Então, isso vai ser de acordo com a sua especialidade. E se você quiser criar uma nova categoria, você clica aqui e coloca o nome da categoria que você quer criar. E clique em adicionar categoria. Eu vou fazer aqui só um exemplo. Vou colocar aqui adicionar categoria. E aí já está aqui ticado que eu quero postar na categoria exemplo. E por fim, a gente vai colocar uma imagem de destaque.
Por quê? Porque quando a pessoa estiver vendo todos os seus blog posts, não é essa imagem aqui que ela vai ver, é a imagem que você definir agora. Então, cliquei aqui na imagem de destaque. E se você já tiver essa imagem dentro do seu site, o que geralmente não vai acontecer, porque se você está nutrindo o seu blog sem a sua agência, provavelmente você que vai ter que trazer essas imagens para dentro do seu site. Então, você clicaria aqui em carregar ficheiros e selecionaria uma imagem que você já pré-definiu no seu computador. Mas caso você já tenha ou queira usar alguma coisa que já está dentro do seu site, você vai escolher aqui em Biblioteca Multimídia. Nesse caso, só como é um exemplo, eu vou usar a capa de outro blog post que a gente já fez. Então, já tem aqui a capinha definida. Agora, eu vou clicar aqui em Publicar e novamente Publicar. Pronto. Agora, o blog post já está disponível no site. Então, eu vou clicar aqui em Ver Artigo para a gente poder visitar o blog da Marketing para Consultório. Então, ele vai ficar nesse formato. Aqui está o título que eu defini, a categoria que eu criei só para mostrar. Então, a categoria se chama Exemplo. Aqui está a imagem que eu cadastrei, que seria a imagem principal do post. Em seguida, vem todo o texto, um título secundário, então, que seria, por exemplo, algumas perguntas ao longo do texto. E também aqui a imagem que eu defini. E também tem aqui o clique aqui e agende uma consultoria de marketing gratuita. Se eu quiser, tá vendo? Então, a gente pode até testar e ver que realmente funcionou. O que você poderia fazer aqui é deixar esse título, essa frase em negrito para chamar mais atenção, então, para saber que realmente é um botão para ser clicado que vai chegar em algum lugar. Então, também poderia fazer dessa forma. Então, última coisa seria para a gente visualizar como ficam os posts. Pode ser que no seu blog eles estejam nesse formato, ou então sem essa barra lateral. Essa barra lateral onde mostra os artigos recentes e as categorias é uma barra opcional. Então, nesse caso, a gente optou por manter. E aí, aqui, você consegue visualizar todos os blog posts que você postar. E quanto mais conteúdo tiver, maior a chance do seu conteúdo ser encontrado no Google de forma orgânica, ou seja, sem precisar pagar para aparecer, sem precisar pagar por anúncios. Então, por isso que a gente recomenda sempre a criação de conteúdo como uma estratégia a médio e longo prazo para médicos que têm um website. Então é isso. Se você tiver qualquer dúvida sobre o website médico ou sobre como colocar o blog post no site em WordPress, deixa a mensagem aqui nos comentários. Se você ainda não tem um site em WordPress ou se você quer fazer alguma atualização nele, também pode entrar em contato com a gente. Eu vou deixar aqui na descrição o nosso site, os nossos contatos. E é isso. Eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau.